Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre ordenação de dados, né? Explicitamente sobre métodos de ordenação. E o que significa ordenar dados, né? Quando a gente fala ordenar, está falando em organizar um conjunto de dados, um conjunto de objetos quaisquer, em uma ordem. Essa ordem pode ser ascendente ou descendente. Então, por exemplo, se a gente quiser ordenar números inteiros, do menor para o maior, a gente costuma dizer que essa ordem é ascendente, ou se é do maior para o menor, em ordem descendente. Mesmo vale para ordem lexicográfica também, né, no dicionário. Quando a gente faz ordenação, isso ajuda a recuperar posteriormente um conjunto ordenado de dados. Então, se a gente precisar imprimir algo ordenado mais de uma vez, faz sentido a gente ordenar esses dados antes de mostrá-los, né? Por exemplo, no caso de uma lista telefônica ou numa agenda de contatos, a gente quer sempre essas coisas ordenadas e geralmente de forma lexicográfica, né? Do primeiro, né, no dicionário, para o último no dicionário. A gente tem vários métodos de ordenação, desde os mais simples aos mais complexos, né? A gente vai ver apenas alguns deles, os mais simples aqui. Os três primeiros nós vamos ver, então, nesse material aqui, o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort. Mas tem outros, né, que são muito populares e eficientes, como o Quick Sort e o Merge Sort. Cada um deles usa uma estratégia diferente, né, para ordenar os dados, né? O Bubble Sort usa mais ou menos a ideia que nós vemos de bolhas que vão subindo numa garrafa de refrigerante ou de cerveja, né? Geralmente a bolha mais leve, ela sobe mais rápido, né? Vocês devem ter visto isso. A ordenação por seleção está envolvendo, né, a seleção específica, né, de dados, e a ordenação por inserção permite a gente inserir os dados num conjunto, ordenando a cada inserção. A gente vai ver cada uma dessas estratégias, vai ficar mais simples de entender mais à frente, né? Por hora, vale dizer que tem inúmeros algoritmos de ordenação, alguns extremamente sofisticados, extremamente eficientes, talvez não tão fáceis de entender à primeira vista, mas muito eficientes. Aqui a gente vai primeiro falar, né, de funções de ordenação em Python, porque se a gente não tiver que pensar num algoritmo de ordenação, a gente pode simplesmente usar o que a nossa linguagem nos oferece. E Python já vem, né, embutido nela, na linguagem, um conjunto de funções de ordenação. Tem duas muito úteis. A primeira é o método sort, que é aplicado a uma lista, né? Então, é uma função que só serve para trabalhar com listas. Então, você parte de uma lista, por exemplo, aqui uma lista X desordenada, e você faz o x.sort, ou seja, a função sort é aplicada diretamente à coleção, à lista X, né? Ao fazer isso, depois dessa execução dessa função, né, a lista X está ordenada, né? Se você imprimi-la, ela vai aparecer na ordem, no caso aqui numérica, na ordem ascendente. Bom, outra opção que a gente costuma trabalhar com listas é que, às vezes, a gente não quer mexer na estrutura da lista original, né, e a gente quer gerar uma nova lista como saída, né, deixando a lista original intocada. E a lista de saída, que é a lista ordenada, essa sim, ela pode ser usada, por exemplo, para imprimir os dados, mostrar os dados na tela. E o interessante da função sorted, né, é que ela pode ser aplicada a uma coleção qualquer, não apenas a listas, né? Então, eu posso fazer um sorted de uma lista, de uma tupla ou de um dicionário. O interessante da função sorted é que na saída sempre se gera uma lista ordenada, né, independente se a sua coleção era uma lista, uma tupla ou um dicionário. Então, aqui nós temos esse exemplo de lista, e assim eu aplico a função sorted. Então, ela é uma função
independente da coleção, né? Ela não é um método, né, da lista, né? Mas sim uma função onde a gente aplica a uma coleção. Observe aqui que ela retorna, né, como saída uma lista ordenada, e aqui ela está sendo colocada na variável y. Então, se eu fizer o print de y, vai ser mostrada uma lista ordenada, né? 1, 2, 3, 5, 7, 9, né? Enfim, isso é uma das formas, né, de trabalhar com a função sorted. Se eu fizer o print do x aqui, né, a lista x não foi ordenada, né? A lista x serviu apenas como base para a ordenação e retorno, né, numa variável chamada y. É diferente, então, da função lá ponto sort, né, do método ponto sort de uma lista, que ele realmente altera a lista. Uma outra forma de trabalhar com sorted é trabalhando com a tupla, né? Aqui, se você fizer o print do sorted de uma tupla desordenada, na saída, nós teremos aqui uma tupla ordenada? Não, nós teremos uma lista ordenada. Então, sempre a função sorted gera como saída uma lista, independente da coleção de entrada. E o que vai acontecer se a gente mandar executar a função sorted sobre um dicionário? Também será gerada uma lista ordenada, mas com as chaves do dicionário original. Então, se eu fizer isso, né, se eu fizer o sorted de um dicionário, eu vou ter as chaves ordenadas numa nova lista. Isso pode ser útil se eu quiser fazer um print de dicionário todo ordenado, basta eu fazer o sorted do dicionário e depois fazer um loop for each em cima dessa lista. E aí eu posso querer mostrar tanto a lista como o valor, porque basta chamar pela chave que a gente encontra o valor no dicionário, né? Vocês já sabem como isso funciona. Bom, mas isso é o que nós usamos quando a gente tem pressa ou a gente quer usar já a função embutida da linguagem, né? Mas, de modo geral, a gente precisa aprender, né, como desenvolvedores, a usar e a criar nossas próprias ordenações, ou então, pelo menos, conhecer bem os algoritmos de ordenação mais populares, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai aprender, né, como funciona o algoritmo do bubble sort, como funciona o algoritmo do selection sort e o do insertion sort. Mas antes de fazer isso, né, antes de partir para cada um deles, né, a gente vai falar de um parêntese aqui, né, que é sobre troca de valores entre duas variáveis. A gente sabe que ao ordenar valores numa lista, né, se essa lista vai ser modificada e no final ela vai estar ordenada, eu preciso trabalhar com troca de valores. Então, eu preciso mexer nos valores. E se eu for simplesmente atribuir um valor da variável, por exemplo, A e B, e eu quiser fazer a troca de A e B, né, em Python a gente tem uma forma de fazer isso bem simples e elegante, né? A gente falou antes, num dado momento, quando a gente falou de variáveis, né? Que é separar as nossas variáveis por vírgulas, tanto no lado esquerdo da atribuição como no lado direito. Então, essa é uma forma específica. A linguagem Python não existe, por exemplo, na linguagem C, na linguagem C++ ou em Java. E ela funciona da seguinte forma. Se eu tiver duas variáveis A e B, que já existem, já têm seus valores, se eu quiser trocar os valores de A e B, eu faço assim, essa linha de atribuição. Atribuo a A e B os valores de B e A. Nesse tipo de atribuição, observem, né, que os valores de B e A estão sendo passados, né, os que estão na memória, né, eles estão sendo guardados em algum lugar e já imediatamente jogados nessas duas variáveis. Isso é uma coisa que não existe em todas as linguagens, porque nem todas as linguagens podem fazer uma atribuição múltipla de duas variáveis ao mesmo tempo. Então, o que é comum na maior parte das linguagens imperativas é a gente usar uma variável auxiliar para fazer essa troca de variáveis. Então, o que a gente faz? A gente, dadas essas duas variáveis, né, A e B, né, que já existem, já tem valores na memória, a gente vai usar uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar que eu estou chamando aqui de aux, ela vai receber temporariamente o valor de A. Por quê?
porque ao fazer a variável A receber o valor de B, o valor de A seria perdido, né? Porque A passaria a ter o valor da variável B e o valor anterior seria riscado da memória. Então, para evitar perder esse valor anterior de A, né, para poder fazer a troca com B, nós colocamos o valor de A numa variável auxiliar, aux. Depois, para terminar o processo, né, eu tenho que atribuir à variável B o valor anterior de A. Né? Como é que eu faço isso? Faço a atribuição, né, do valor auxiliar à variável B. Então, é bem simples, né? São 3 linhas de código que, na linguagem Python, né, são vistas como uma só linha de código, como vocês estão vendo na primeira opção. Todas as duas são similares, né? Funcionam da mesma forma, né? Porque no final o que importa é que B vai ter o valor de A e A vai ter o valor de B. Então é isso, né? Nós vamos aqui, né, durante esses vídeos, né, trabalhar sempre com essa primeira forma, né? Mas vocês saibam, né, que se for preciso, né, trabalhar em outra linguagem, né, é só trocar essa linha por essas 3 linhas auxiliares aí. Claro que essas variáveis não vão ser A e B, vão ser variáveis específicas lá, relacionadas a uma dada lista, né? Por exemplo, lista I e lista J, né? Usando colchetes. Então, isso vai ser feito, né, em seguida. Mas aqui, como eu disse, nós vamos usar esse primeiro modo, ok? Bom, eu vou dar uma pausa aqui então para vocês respirarem, pensarem um pouquinho sobre a ordenação e depois já já a gente volta com os algoritmos específicos. Até já.